Gente, boa tarde novamente. Essa é a nossa segunda mesa, roda de conversa dessa tarde de sexta-feira, último dia do nosso Fórum Formação em Tecnologias da Sena, segunda edição. E essa segunda roda de conversa, a gente vai falar sobre, fazer um diálogo, né, sobre a Quadrienal de Praga, né, e a mostra de estudantes, né, e quem arregimentou esse pessoal aqui para estar com a gente é a nossa parceira aí, a Bruna Cristófaro, né, e tem uma presença do Ed Andrade, da Elo Cardoso, do Marcelo Girotti e da Tereza Bruzzi. Bruna, vou deixar a palavra com você. Obrigada, gente. Boa tarde. Vamos começar de novo mais um bate-papo, né? Estou muito feliz de estar com essa mesa. Agradeço o pessoal que eu convidei para vir, queridos. Eu queria falar que a Mostra dos Estudantes para a Quadrienal de Praga de 2023. Eu estou fazendo parte do núcleo curatorial responsável por essa mostra. E somos um núcleo de 15 pessoas, que sou eu, Bruna Cristóforo, docente da UFOP, Ésia Neves, da Escola de Teatro e Dança da UFPA, em Belém do Pará, Fernando Marés, coordenador de cenografia do Ateliê de Criação de Curitiba, Elo Cardoso, que vai conversar com a gente hoje, que é docente do Instituto de Arte da Unicamp, em Campinas, e da SP Escola de Teatro, Luiz Fernando Lobo, diretor da CIA Ensaio Aberto, do Rio de Janeiro, Marcelo Girotti, que vai conversar com a gente também, docente da UFRB, de Santa Maria da Purificação, Márcio Tadeu, docente da Escola Livre de Santo André, na SP Escola de Teatro também, colaborador do Instituto de Arte da Unicamp, Rosana Rocha, que é uma colaboradora nossa de Goiânia, Tiago Bassani, docente da UFOB Barreiras, Bahia, e tem uma galerinha que é da SP Escola de Teatro de São Paulo, que é o Ivan Cabral, diretor executivo, o José Carlos Serrone, que entrou aqui na reunião agora para conversar com a gente também, para participar, coordenador dos cursos de cenografia, figurino e técnicas de palco da SP, Guilherme Bonfante, coordenador do curso de iluminação, Paula de Paoli, que também está aqui na plateia, docente da escola também, e os demais docentes, Catelo Miela e Viviane Ramos. Eu juntei o pessoal da escola SP aqui, que é uma galerinha maior. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Fico muito feliz de estar aqui. Vou correr por causa do nosso tempo. Vou pedir para cada participante ter o seu tempo de apresentação e tudo. Eu chamei Elo Cardoso, porque ela tem uma longa experiência com a Quadrienal de Praga, me chamou para participar da mostra da curadoria. O Marcelo também tem a sua experiência e fez um resuminho aí do que a Quadrienal está pedindo para a próxima edição. Tereza e Ed, parceiros queridos, muito queridos, que são do Barracão, de um grupo de estudos, e aí também eles foram na mostra passada, né? Foi uma das participações de Minas Gerais, na mostra passada, o Ed com tópicos, a Tereza com os alunos, e aí eu queria que eles contassem também, que todos contassem as experiências. Podemos começar com a Elo? De surpresa? Elo Cardoso? Começo agora, então? Sim. Sim. Depois eu falo um pouquinho mais da curadoria. Fala. Pode falar. Não, que eu fiquei agoniada com o tempo. Então, eu sou Elo Cardoso, né? Fui professora da Unicamp durante 34 anos, das cênicas da Unicamp, e atualmente eu sou colaboradora no laboratório de figurino e cenografia. Eu quero compartilhar uma tela de PowerPoint para falar as coisas, para não esquecer, tá? E eu queria agradecer muito você, Bruna, pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso. Vou tentar compartilhar. Eu que agradeço. Imagina, vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque eu treinei e deu certo. Agora, vamos ver se vai dar. Então, tá dando para ver? Tá sim. Tá legal. Então, eu juntei alguns slides e vou falar um pouquinho do geral, porque do geral, mas no sentido da Unicamp, a participação minha
e da Unicamp, dentro desse evento que é incrível, internacional, dedicado ao espaço e desenho da performance, incluindo cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia, etc., né? Desde 67, que a PQ tem sido uma plataforma de intercâmbio, debate, desenvolvimento profissional de formação, apresentando o que de melhor de produção mundial nessas áreas. No Brasil, ele teve várias vezes muitos prêmios, né, de artistas brasileiros. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente tem pouco tempo para falar tanta coisa, né, mas a gente ganhou medalhas de ouro, prêmios Triga de Ouro, com Cerrone, Daniela Thomas, José de Anchieta, medalha com Lina Bobardi, com Erich Bauer, foram muitos prêmios, foram 2 vezes o Triga, né, então eu vou só falar um pouco, levantando um pouco isso para todos, e aí eu vou contar um pouco também como que eu comecei, como que foi que eu apareci, entrei dentro disso, né? Eu já era professora de máscaras na Unicamp, trabalhando com o Márcio Tadeu como assistente dele, e como sempre eu sou muito curiosa e tudo, eu entrei num curso do CPT, que era do Cerrone que dava essas aulas, acompanhando os trabalhos do Antunes. Foi maravilhoso esse curso, para mim, muito bom mesmo, e eu consegui fazer parte de uma equipe que foi montar a exposição do Cerrone na Venezuela, que era um congresso mundial da Oestat. E daí, nessa exposição, que foi ótima, maravilhosa também, tinham vários trabalhos que o Cerrone tinha feito com Antunes, né, que a gente montou, Chica da Silva, vários. Daí estava Antônio Lopes Mancera, que era um mexicano, e Joseph Svoboda, um trabalho incrível de maquetes inesquecíveis também, que foi, ele ainda era vivo nessa época, né, depois ele morreu, já faz alguns anos, então para mim, foi uma coisa assim, de participar dos congressos, né, eu ouvi outros professores de cenografia do mundo todo falando, eu gostei muito, inclusive era um evento em praticamente há muita gente que falava espanhol, foi ótimo, foi ótimo. Aí, em 1995, o Cerrone convidou a Unicamp, convidou o Márcio Tadeu, né, para participar da Mostra das Escolas. Nós levamos um trabalho que o Márcio, é o seguinte, o Márcio, quando entrou na Unicamp, era um curso de atores, né, do bacharelado de ator, e colocou assim, tinha uma metodologia que o Márcio Tadeu criou, que era o seguinte, todos os alunos das cênicas, os atores, eles participavam de todos os trabalhos de figurino, de cenografia, levantando referências, desenhando, aprendendo a desenhar, mexendo. A gente tinha um laboratório de figurino, que é esse, inclusive, que eu estou também colaborando até hoje, né? Então, lá eles podiam fazer os seus figurinos, levavam as ideias, e daí desenvolvia, melhorava. Então, o Márcio levou um trabalho que os alunos estavam fazendo junto com ele, eu estava só ajudando um pouco, mas era um trabalho dos alunos, né? Então, foi o Werther que ele levou nessa época. E, infelizmente, eu não tenho fotos desse trabalho. Eu perdi muitas fotos de 1995. Aqui é na porta da embaixada, o Davis Ottoni e Verônica Mello, que foram os 2 alunos que foram da primeira vez. A gente viu muitas coisas, eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com a amostra dos estudantes, ela me impressionou muito mais do que a amostra dos países e regiões. Acho que porque os suportes eram muito diferentes de um país para outro, e eu achei, assim, eu também fiquei muito impressionada com a exposição, em como ela era bem montada, né? Fiquei muito impressionada com as maquetes, como elas eram bem feitas, assim, trabalhos muito profissionais, né? Tudo isso me impressionou muito em 95. Bom, depois, em seguida, em 99, eu fui para ajudar a montar a exposição do Márcio Tadeu. A curadoria foi do Cerrone, nessa época, e o Márcio Tadeu foi um dos convidados para apresentar o seu trabalho nos países e regiões, nessa seção do países e regiões.
Daí nós fomos numa equipe, fomos inclusive com Jorge Ferreira Silva, que é um cenotécnico, que hoje em dia dá aula na São Paulo também, uma historiadora que era a Teresa Aline, foi um pessoal bem legal, e o Márcio, ele estava fazendo uma reflexão, o trabalho que ele apresentou era uma reflexão sobre alguns trabalhos que ele tinha feito no mesmo espaço que era o Teatro de Arena. Então, ele pegou vários espetáculos que ele tinha feito, né, na Carreira do Divino, Dois Perdidos numa Noite Suja, Cerimônia para um Negro Assassinado, Homeless e Antares e Coisa de Louco. Foram os espetáculos. Então, a gente montou uma instalação, né, que era com o trabalho do Márcio Tadeu. E não participamos da Mostra dos Estudantes esse ano. Aí, em 2003, aconteceu uma coisa que foi muito, muito legal, que a Cenofest, a instituição organizadora da OESTAT, ela criou um evento paralelo em 2003, através da Cenofest, né? A Cenofest é seria uma outra seção, que tem origem no nome, na combinação das palavras cenografia e festival. Tem uma cenógrafa que, inclusive, tem um livro que se chama O que é Cenografia, que é um livro bem bacana, que é a Pamela Howard. A Pamela Howard, ela criou, né, um evento completamente diferente do que tinha, porque todos os países, na Mostra dos Estudantes, levavam trabalhos muito diferentes de um país para outro, né? Então, por exemplo, uma dramaturgia do Nelson Rodrigues, por exemplo, que é um dramaturgo nosso, né? Não era todo mundo que conhecia, então, assim, isso acontecia também do lado de lá. Às vezes a gente ia ver montagens de pessoas completamente diferentes do que a gente conhece. Tem um lado bacana nisso, mas, ao mesmo tempo, o que a Pamela Howard foi pegar o texto do Rei Lear, do Shakespeare, para que todos fizessem a seguinte questão: por que Lear é especialmente apropriado para nosso momento, esse nosso momento? Não se trata apenas de uma remontagem do Rei Lear qualquer, mas essa reflexão, além de expor os trabalhos, todos nós teríamos que estar ali participando, entre alunos, escolas e professores. Essa foi fantástico, foi numa época de férias, eu tinha 2 monitores que estavam trabalhando comigo no Cienciarte nas férias, o Ricardo Arada e a Luciana Mizutani, então a gente juntou os dois, tivemos a colaboração da Abby Cohen e do Lee Dawkins, e montamos um trabalho que se chamava o Candomblé Terreiros, que era justamente o Rei Lear com as filhas, né, que seriam... Então, a gente, para situar isso dentro do candomblé, nós fizemos várias maquetinhas, fizemos uma maquete grande, a gente escolheu o lugar, quer dizer, a gente não, eu digo os alunos, né, a gente foi junto, eu e o Márcio, fomos, como que fala, colocando referências com eles, a gente desenhava junto, eles desenhavam também. Um dos livros que a gente leu, todo mundo, era A Guerra dos Orixás, da Ivone Alves Velho, né? Ela tem um estudo de ritual e conflito, então usamos isso também como uma base para o nosso desenvolvimento, a nossa orientação, que a gente estava fazendo com os alunos, e usamos o espaço, nós temos um espaço em Campinas, que é nessa foto que está à direita, em cima, né? É um parque ecológico fantástico, a gente usou todo o pensamento desse espaço também, né, nessa orientação do trabalho dos alunos. Aqui a gente fez várias maquetinhas, explicando quem eram os orixás, o que são, como que como é tudo, as roupas, as cores, todas essas coisas, colocamos num livro grande, com muitas colagens, ficou um trabalho muito bom. Quando terminou essa apresentação, eu fiquei muito emocionada,
porque uma das pessoas que estavam lá, porque quem comentavam eram os grandes cenógrafos do mundo inteiro, né? Jean-Guy Lecat, que estava lá, um deles que estava também era o Alan Killian, um senhor cenógrafo polonês muito interessante, né? E ele chegou no final do nosso trabalho e entregou para nós uma oração, que ele disse que era uma prece que ele fez da cenografia, do cenógrafo, né? E era, na verdade, era uma poesia mesmo, né, que ele fez. E a Pamela Howard se refere a Alan Killian nesse livro que eu falei. E assim, a gente ficou muito emocionado com o jeito que ele fez, o gesto dele. Então, assim, é um negócio que foi muito impactante tudo, né? Ver outros grupos falando. Eu falo mais nesse trabalho da Cenofest, num texto que provavelmente nós vamos colocar para todos lerem como fala, no nosso site da PQ. Ainda não está terminado, a gente está escrevendo, né? E eu escrevi bastante sobre isso, que tem daí outros nomes, outros lugares, outros espaços que as pessoas de outras escolas escolheram para fazer o Rei Lear nos dias de hoje, né? Eu sei, é isso. Em 2007, nós fizemos a exposição das escolas com vários alunos. Eu sempre orientei alunos da arquitetura com trabalhos, inclusive, de confecção de máscaras, ou então confecção de objetos, né? Então, na minha oficina, sempre tive muitos alunos da arquitetura e da visuais, onde eu também dava aula. Então, nós juntamos muitos alunos, acho que era aproximadamente uns 20 alunos, né? E era a Lídia Kozovski e o Antônio Grassi, que foram os curadores. Ai, me perdi, gente, desculpa. Então, assim, nós fizemos o do Nelson Rodrigues, que era o tema, né? Daí nós fizemos as maquetes, fizemos o carro alegórico, né? Fizemos muitos desenhos também na oficina, nosso cenotécnico da Unicamp ajudou, que era o Eric, muitos alunos também ali, então foi muito bom também esse trabalho, e junto com esse, nós desenvolvemos um outro trabalho que seria da Cenofest de 2007. Então, em 2007, teve um outro tema que era as aves, do Aristófanes, em qual a gente também fez várias ligações, né, brasileiras, né, relacionando um pouco Brasília, os nossos problemas que a gente tem até hoje, né, de poder e corrupção. E fizemos também uma relação junto com os índios brasileiros, com as aves presentes na mitologia, nos ritos, na convivência, e daí esse trabalho, infelizmente, ele não foi selecionado, chamava Aruana Eto. Ele não foi selecionado, foi uma pena. A gente teve muitos desenhos, inclusive do Murilo de Paula Souza e Leandro Ivo, mas infelizmente não fomos escolhidos. Em 2011, foi o Fausto, que foi o nosso curador, né? E o trabalho do Fausto foi ótimo também. Ele convidou eu e o Márcio para participarmos com ele lá na USP de algumas aulas junto com vários alunos, né? Tinham alunos da graduação, tinham alunos da pós-graduação. Foi bem interessante, foi muito rico, né, esse trabalho. Mas, infelizmente, eu tive um problema gravíssimo de uma pessoa muito próxima que sofreu um acidente muito, muito, muito grave na hora que eu estava pegando praticamente o avião. Eu estava indo pegar o ônibus para ir para o aeroporto quando eu tive a notícia desse meu quase parente, né, que sofreu esse acidente muito horroroso. Eu acabei não indo, o Márcio Tadeu também estava com problemas, então nós dois não pudemos ir. E nessa época mesmo, da mesma forma que aquele primeiro que eu contei, que o Márcio
tem essa metodologia de trabalhar junto com os alunos, de ir levantando ideias, referências e desenvolvendo trabalhos, o Márcio orientou muito o Caio Sanfelice, que também era meu monitor na oficina, e ele foi desenvolvendo maquete, desenhos para os alunos e tal, e esse trabalho, então, o Márcio também quis levar para Praga, né? Então, tá aí o Caio aí do lado, com Flor e a Natália, e aqui em cima, porque ganharam um prêmio, a Triga foi premiada também nessa vez, tá o Grace com a AB, e aqui a maquete aí que a gente fez. Foi também muito interessante esse trabalho. Em 2015 a gente conseguimos levar um trabalho, e a curadoria foi da Sônia Paiva, e o tema era política. Mas aí a gente fez uma ligação do Labirintos Compartilhados, que era era o nome escolhido para a amostra dos estudantes, né? E aí, com a história, o tema que era política, a gente montou, junto com os alunos, uma trilogia, pensando que a floresta, com seu amplo espectro ecológico, proteção de todas as formas de vida no planeta, a biblioteca, labiríntica por excelência, abrigo do conhecimento, do pensamento e do saber, onde nos achamos e nos perdemos o tempo todo, o deserto, o perigoso e terrível labirinto que não apresenta direções, caminhos e nem pontos de decisão. Nossas referências foram Milton Santos, Borges, Saramago, Velho, Kreuzberg, enfim, uma porção de artistas que a gente foi usando de referência para esses trabalhos. Daí trabalhamos também com todos juntos, e o trabalho que acabou sendo selecionado foi esse, que era a biblioteca. Foi o trabalho da Ângela Cauê Novaes, a Ângela Sauerborn e o Renan de Souza. Fora esse, então, os outros trabalhos tinham várias pessoas, Aline, não vou falar o nome de todos, porque também acho que não vai dar tempo, eu vou tomar um tempo de outras pessoas. Aqui nós, na oficina, trabalhando, discutindo ideias, Verônica Fabrini, eu e o Márcio Tadeu fomos os orientadores do trabalho, de todos. A gente, na verdade, fazia a orientação de todos nós, eram todos os alunos e todos os professores, cada um discutindo um pouco e trabalhando com todos. Aqui é uma foto já lá em Praga, né, onde está a Ângela Sauerborn, o Igor, professor da SP, o Cauê, o Thor Araújo, Paula da São Paulo, Felipe da São Paulo, enfim, alunos que a gente acabamos encontrando muitos alunos lá, que é uma felicidade também, né? Aqui Tiago, Bassani, Caio, Ângela, Sauerborn, também alunos que conseguiram chegar lá em Praga. Essa de 2019, que foi Imagina Transforma, que a gente bolou um nome diferente, mas que tinha a ver com essa coisa da transformação, e que acabou sendo, esqueci o nome, peraí, Confinamento Camaleão. Todos os trabalhos tinham a ver com camaleão, né? Confinamento Camaleão foi um trabalho que foi muito gostoso de trabalhar com os alunos, né? Ele é uma coisa assim, imerso no cotidiano urbano. O projeto se desenvolveu a partir da inquietação sobre o movimento. Eu, a todo instante o movimento para sobre a cidade. Maquetes, desenhos e performances que a gente confeccionou. Teve um prédio que explodiu no centro da cidade, né? Essa foi a referência principal que a gente, os alunos e nós orientadores, usamos para começar esse trabalho do movimento, do como que é esse confinamento, o que acontecia, né?
Então, os alunos fizeram algumas performances na Ruas de Praga também. Aqui, 2 alunas, Oli e Camila Puertas. Aqui em cima, a nossa maquete, que era como se fosse uma barraca, como se os moradores desse prédio foram morar na cidade, no meio da cidade. Esse trabalho não foi selecionado pela curadoria, ele foi selecionado pelo júri popular, que teve em 2019. Aqui algumas fotos de lado de Praga de 2018, antes de Praga, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu levei um ônibus, consegui levar um ônibus com muitos alunos, um ônibus da Unicamp, né? Foi muito bom. Aqui, Fausto e Lígia Kozovski falando, e eu, Márcio Tadeu e José Dias. É isso, gente, eu vou descompartilhar. Ai. Voltei. Bacana demais, Elô, obrigada. Eu não sei se ficou muito chato. Coisa, muito trabalho, não, de jeito nenhum. Eu não sei se ficou muito chato, é que eu pensei assim, que eu imaginei que o que seria importante, talvez um pouco, é as pessoas conhecerem, quem nunca participou, conhecer um pouco do que é um tema e como que a gente desenvolveu. Era um pouco isso que eu pensei em estar oferecendo hoje, assim, o que a gente pensou, quais referências, como que foi com os alunos, né, e tudo isso. Então, é isso que eu tentei fazer. Não sei se ficou chato para quem viu um PowerPoint muito grande, mas me desculpem, mas eu achei Elô, que talvez ficou ótimo, e eu já estou recebendo mensagem de aluno falando que o passaporte está pronto, né, Jonas? O pessoal já está legal. Uma outra coisa que eu deixei de falar, e que a curadoria também do Rio de Janeiro, que foi ótima, a Cássia, a Carolina, Luiz Henrique, eu não falei da curadoria dos últimos, acho que eu esqueci um monte de coisa, gente, perdão. Fica para as perguntas. Tudo bem, porque... Obrigada, viu? Obrigada a todos. O Geraldo e o Yuri também me mandaram mensagem falando que eles vão diminuir o tempo deles depois um pouquinho, para a gente ter mais tranquilidade aqui para conversar. Tá bom, obrigada, gente, obrigada. Tempo lá da finalização. Antes de passar para o próximo, eu queria falar um pouquinho que a amostra dos estudantes, a curadoria mandou e-mail para várias escolas, para as escolas que a gente conseguiu, a gente está fazendo um levantamento de escolas pelo Brasil, e se alguém não recebeu, a gente mandou para as chefias, para as coordenações, tanto curso livre, curso de graduação, curso técnico, pós-graduação, grupos que queiram participar. Então, se tiver interesse, gente, me manda mensagem aqui que eu vou compartilhar o e-mail social. Deixa eu ver se eu já... Aqui, ó. Esse e-mail aqui, vocês mandam um e-mail para lá que a gente manda a carta de convite de participação também. Em dezembro, no dias 2, 3, 6 e 7 de dezembro, a gente já começa o nosso primeiro seminário, que vai começar a discutir o tema de Praga, que é raro. O tema é raro. Então, nós convidamos vários profissionais da cena, cenógrafos, encenadores, iluminadores, artistas plásticos, para a gente debater em 4 dias esse tema, para a gente ampliar as nossas vontades e o conceito mesmo, para a gente criar outras propostas, para a gente depois criar outras oficinas. E o time lá da curadoria é um time grande, assim, que está bem interessado em construir o trabalho que vai para a mostra junto, né? Todo mundo do Brasil, e a gente vai fazer o que for levar, vai ser todo mundo junto que vai construir. Eu queria passar a palavra agora para a Tereza Bruz e para o Ed, para vocês falarem das experiências de vocês e do barracão também, por favor. Oi, gente, boa tarde. Feliz demais de estar aqui. Bruna, obrigada, querida. Que bom que a gente conseguiu, né? Foi uma batalha, assim, mas agora estamos juntos. Batalha boa. Sempre bom. Você está sem som.
Continua sem som. Você está com 2 janelas de Meet aberto? Vê se você está aí naquele outro perfil que você estava. Outro dia aconteceu isso. Porque o seu microfone não está pegando, não. Tá. Vai sair, vai voltar. Se você quiser apresentar o comentário. Eu já vou, então, abrindo aqui a nossa apresentação, que a gente já vai... Espera aí. Abriu aqui, Tê. Combinado. Ed, já voltou aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, ele não voltou ainda, não. Tá. Bom, então, eu vou começando a apresentar aqui. A gente, na verdade, o Barracão, ele tem uma história que ele se mistura um pouco com a Quadrienal, porque eu entro na UFMG em 2014 e, nesse momento, Cristiano, eu sou professora do Teatro Universitário, o Ed da Escola de Belas Artes e o Cristiano Cesarino da Escola de Arquitetura, os 3 cenógrafos, e a gente tenta, então, criar uma forma da gente conseguir dar aula juntos de cenografia dentro da UFMG. E aí o Cris, que já tinha uma experiência maior com Praga, fala que a gente já estaria, né, num processo aí de seleção para a Quadrienal de 2015, né? Então, a gente monta uma disciplina que depois vira uma disciplina transversal, mas em 2015 ela ainda não é. Em 2014, cada um abre essa disciplina na sua escola e a gente começa a dar essa aula juntos. E uma das coisas que a gente tinha em mente, assim, a gente achava importante, era trabalhar a partir de experiências práticas da cidade. Então, a gente escolhe alguns grupos que a gente achava que tinha a ver um pouco com o tema que a Quadrienal já pensava em trabalhar, que naquela época eram os labirintos compartilhados, né? Como a Elô mencionou antes. E aí a gente começa a fazer alguns exercícios práticos, trabalhando as discussões que a gente queria trabalhar de cenografia, mas também dando um pouco aos alunos a possibilidade de estar trabalhando numa experiência real e, eventualmente, a gente conseguir fazer uma mudança disso para uma exposição, um trabalho de mostrar o que a gente estava criando. Ed, voltou aí? Voltei, tá me ouvindo agora? Estamos, perfeito. Comecei falando aqui de 2014. A gente tá... Ótimo. Eu queria complementar só que foi até um desafio a gente pensar nessa perspectiva de tentar aproveitar trabalhos, né, que seriam feitos fora da universidade, né, trabalhos profissionais, enfim, trabalhos, e fazer essa com a disciplina, mas a gente conseguiu fazer, né, Tê? A gente pensou, coincidiu, assim, né, alguns trabalhos, a gente estava sendo convidado para alguns trabalhos, né, e aí a gente falava, vamos dividir a turma em equipes e pensa, poxa, mas como é que nós vamos fazer isso? Porque, então, a gente pensou uma estratégia de repente, a gente dá para eles um texto que estava, de fato, sendo montado, né, e eles iriam fazer uma proposta, agora a proposta real não seria necessariamente aquela, a gente iria fazer uma proposta paralela, né, eles não saberiam qual era a proposta real, em alguns casos, no meu caso. E então foi interessante ver assim, o que saiu. Em outros casos, não, de repente eles poderiam até convergir no que seria a proposta real, né? Então foi interessante esse desafio de fazer essa ponte entre, né, uma montagem real lá fora e uma mas o que foi proposto na disciplina aconteceu fora também, né? Isso é interessante. Foi um pouco a metodologia, assim, o que a gente inventou, assim, né, que a gente achava que funcionaria, né? Então, esse é um dos espetáculos que acabou que a proposta que foi feita dentro de sala de aula foi muito parecida com o que foi para a cena, e esse foi um dos espetáculos que foi selecionado para 2015 também, que é o Gol no Valeu. Você está em qual slide, Tê? Que aqui, para mim, você está no primeiro slide ainda.
e eu já estou na imagem. Ué, não, sabe por quê? Você colocou para apresentar, só que a gente continua vendo a sua tela de PowerPoint. A gente não vê a tela de apresentação. O que eu tenho que fazer, então, meu Deus? Ou você compartilha o PowerPoint mesmo, sem pôr apresentar, entendeu? Porque ele muda de janela e a gente não vê. Ah, agora vocês estão vendo? Nada agora. Então, não tem ninguém. Espera aí. Ou compartilha a tela toda. O Jonas está dizendo aqui. Quer que eu compartilhe daqui? Deixa eu ver. Vê se você consegue, então. Vou tentar, vou compartilhar a tela toda, tá? Tá. The whole screen. Aí a gente teria isso aqui. Não sei se está... Entrou. Tá compartilhado, gente? Tá, perfeito. Agora tá perfeito. Aqui nós três, que acho que ninguém viu essa imagem. Ninguém viu, ficamos só na abertura. Ainda bem que ninguém viu que eu agora, tava morrendo. agora eu vou passar já para essa. Só que agora eu sou tela T. Você me dá um toque para eu ir passando, tá? Eu vou passando à medida que você vai falando aqui. Vamos lá. Tá bem, combinado. Então, esse é o Gol Não Valeu, esse é o que né, eu estava falando, o Gol Não Valeu, né? Que foi... Acabou que ele foi assinado por duas alunas, né? A Branca e a Bruna, esqueci o sobrenome delas, que são duas cenógrafas hoje, assim, que já estão aí no mercado trabalhando bastante, inclusive, e foi selecionado para Praga, para ir para a mostra de estudantes, elas duas foram também, Cristiano é que foi em 2015, eu não... Você foi, Ed? Você foi também em 2015. Ed não, foi, eu entrei para o doutorado, eu entrei para o doutorado em 2015, aí eu não fui, eu fiquei por conta do doutorado. Essa é a montagem da ZAP 18, da Cida Falabella, então bem, e acabou que o que eles, nesse caso, esse grupo, eles convergiram, o trabalho desenvolvido em sala de aula acabou também sendo, né, convergindo com o que foi montado na realidade, né? Foi interessante esse casamento aí. Vou passar a ter. E agora é o Noturno, acho que você pode falar. O Noturno é uma montagem que a Yara de Novaes dirigiu, ela estava fazendo um trabalho aqui em Belo Horizonte com o Teatro Invertido, e aí eu tinha uma coisa muito complexa para solucionar, tinha uma piscina em cena, tudo girava em torno dessa piscina, e de umas projeções, e essa foi a versão que foi para o palco, mas os meninos eles projetaram uma ideia completamente diferente dessa, mas também foi bem bacana, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Então, nesse caso, foi diferente do anterior, né? Quer dizer, nesse caso que foi pensado em sala de aula por eles, pelo grupo, foi diferente, foi para o palco. Eles só foi para o palco depois, porque senão iria influenciar uma coisa, influenciar na outra. E aqui né, o que foi para Praga, né? A versão do Gol Não Valeu, como eles fizeram uma representação super bacana, né, do Gol Não Valeu, produziram um caderno, né, e a exposição ali. Uma coisa que a gente achou bem interessante de pensar, né, é como que esses processos de representação vão se dando, né? Então, assim, o desenho para a cena e depois o desenho para a mostra, né, para a exposição, e aí como que a gente vai trazer as ideias que foram concebidas num formato de interação, né? Então, nesse caso aqui, era uma espécie de caderno de luvas, onde as coisas tinham módulos, como a cenografia que ia em movimento, isso também acontecia lá através dessas caixas, e tinha essa brincadeira que sempre existiu nesse trabalho com a figura lá do Playmobil também, do jogo, do brinquedo, assim, né? Então, isso, a gente fica tentando esse exercício também de como que a gente vai trabalhar a cenografia na exposição, no contexto expositivo, né? Então, foi essa uma de... Agora, a gente conseguiu quase nada do outro, né? Infelizmente, essa versão que foi montado na realidade foi aquela imagem que a gente mostrou aqui antes. Essa é a versão que foi desenvolvida pelos alunos na sala de aula, que foi para a Praga, mas a gente não tem o caderno que eles produziram, infelizmente, assim, mas, enfim, eles também fizeram um trabalho bem legal que foi enviado, e esse grupo do Noturno não foi para Praga, eles só enviaram o caderno, mas as meninas do Gol Não Valeu, elas foram, né, Tê? As duas foram na época com o Cris.
né? E aí foi uma experiência muito legal para elas também. O pessoal do Noturno mandou material, que infelizmente a gente não conseguiu, não, o material que eles enviaram, né? Que foi bem bacana também, produzir no CD e tal. Mas enfim. Aí, nossa, 2015, né? Aí, 2019, a gente já fica um pouco mais profissional, né? A gente vai aprendendo em cada edição, assim. E aí, a gente já fez uma outra discussão a partir da formatura do TU, do Teatro Universitário. Então, a gente trabalhou o ano inteiro em cima disso. A disciplina foi um semestre anterior à montagem, para que a gente pudesse discutir e pensar em espaço a partir da concepção que estava sendo tratada dentro do processo criativo dos alunos, né, na montagem. E aí a gente começou a pensar assim, né, a cenografia já podendo interferir, inclusive, na concepção do espaço. Então, essa formatura teve uma coisa interessante, assim, específica, porque foi a primeira vez que a gente viu que a direção era do Rogério Lopes, e ele percebeu que foi a primeira vez que a gente tinha metade da turma de negros. E aí, com isso, eles optaram por fazer dois espetáculos. Uma que era Os Negros, do Jean Genet, que pegava todo o elenco negro para fazer, e a outra, a cerimônia do Arrabal. Então, a gente tinha como pressuposto para o trabalho uma cenografia que desse conta de duas montagens. O Lili está aí, Lili trabalhou com a gente também na iluminação, né, Lili? E aí, então a gente... é o Eliezer Júnior, tá, gente? Que tá aí. Gente, desculpa, é muita intimidade, a gente fica fazendo as coisas erradas. Obrigada, Bruno. Então, a gente tinha, sem saber aonde aconteceria, a gente tinha essa questão, que era uma questão importante para a turma e para a gente, de falar... É isso aí, Letícia. De falar dessa questão específica dos negros, e ainda por cima, né, o texto do Jean Genet fala um pouco dessa coisa da corte, da coisa dos brancos, né, e aí as meninas fizeram um espaço que colocava a plateia, que na sua maioria normalmente branca, junto com essa corte do Jean Genet, que tinha essa grande crítica aos brancos, né? Então, pode passar, Ed. E aí, isso aqui já pode pular. Teve... isso aí foi dos processos de experimentação que a gente fez, que a gente foi para a escola de arquitetura, tentar usar um espaço real, assim, para a cena, que foi incrível, mas não bancaram. Vou passar. E aí, então, a gente... sem saber o lugar que foi, né, os alunos começaram a pensar, então, nessas ocupações. Então, tinha uma espécie de uma arquibancada central que colocava a corte aqui em cima, nesse desenho aqui de baixo, e a plateia ficava ao lado, e a representação junto, abaixo, né, e aí tinha essa coisa, e depois, na cerimônia, a coisa estruturava toda numa plateia mais convencional. Pode passar aí que a gente vai ver. Depois tem mais desenhos. Então, aqui é os negros, para vocês verem um pouco isso do público com a corte. E aí aqui já era num momento que a gente já conseguiu entender. Então, assim, aprovou a ideia da concepção cenográfica e com os alunos e a direção, assim, sem saber o lugar que ia acontecer. Depois, quando a gente descobriu o lugar que ia acontecer, a gente transformava aquela concepção no que era possível daquele espaço. E aí foi na Funarte, e aí foi criado esses praticáveis, que eles mudavam de posição, e acabamos criando esse lugar que era a corte mais em cima, nesse fundo aí, que tem a cortina, mas assim, todos os objetos que estavam em cima num espetáculo caíam, desmontavam, viravam, e virava o outro. Então, aqui são as maquetes. Acho que dá para você passar para a gente ver mais. Aí, então, um pouco esses praticáveis, como que eles foram estruturados. Tinha algumas coisas que pontuavam o que cada cena acontecia, né? Então, por exemplo, no caso dos negros, essa cortina
era bastante impactante. E aí vocês podem ver, tá vendo, como que eles se situavam, os praticáveis. E aqui a gente tem, e lógico, né, uma situação de iluminação incrível também, que aqui é o cerimônia, é o espetáculo da cerimônia. Acho que a gente pode passar. Já foi. Tá. E aqui já e nós em Praga. Aqui são as duas alunas que estiveram mais envolvidas diretamente com esse trabalho, né, que continuaram aí nesse segundo semestre, que é a Maria Laura Vilene e a Laisla Araújo, e o Ed. Eu, na verdade, aqui, desse então... trabalho eu não participei, que eu ainda estava no doutorado, né? Eu volto do doutorado em 2019, quer dizer, 2018 foi meu último ano, e aí em 2019 eu participo de Praga, mas no Pequeno Talks, né? Mas estava junto com o Barracão, obviamente. Pode passar, né? E aí aqui a gente está... Aí de novo aquele negócio, né? Como que a gente vai experimentar que a gente vai trazer a experiência da cenografia para o contexto expositivo. Então, as meninas tiveram a ideia desse jogo, né? Desse jogo que desloca, que mexe aí, e cada vez que você mexia nesse objeto, montava ou os negros ou a cerimônia. Então, por isso que tem esses quadradinhos aí, e aí também a gente vinha junto com esses postais que também mapeavam os dois espetáculos, né? Então, essa coisa do engajamento, da manipulação, né? Que existia lá na cenografia, a gente tentou trabalhar aqui com o objeto expositivo. Então, acho que foi mais ou menos isso. Tem outras imagens aí para vocês verem. Esse é 2019. É bem legal pensar isso. Quer dizer, o que é a concepção, né, de um trabalho em sala de aula? O que é a cenografia? Ela viva, acontecendo, né, de fato, no espetáculo? E o que é uma concepção para uma exposição? Quer dizer, é o mesmo tema, é a mesma coisa, três diferentes, na verdade, né, em três versões muito diferentes. Os desenhos iniciais, ela materializada no palco e ela nessa versão expositiva aí, né? Mas é legal pensar isso também. Está levantando isso o tempo inteiro, na verdade. E a gente lidando com um conceito mais abstrato no início, né? Porque nem espaço físico tinha, né? Então, assim, como que você pega o texto e junto com a proposta estética e você vai pensando naquele espaço e depois a gente vai entrando nas realidades que a gente tem, né? Na realidade, inclusive, da exposição, né? Assim, nas mídias, vamos dizer assim, como que a gente vai transformando isso. Então, a gente fica muito, eu acho assim, nós, enquanto professores, muito nessa ponte, nessa mediação, né? E deixando com que os alunos criem, assim, né? Entrem nessas... né? Obviamente que é aquilo que o Ed falou, se tem um momento que a gente vê que eles não vão dar conta, a gente está ali e faz, né? Como foi o caso do Noturno, por exemplo. Mas, enfim, é isso que é um pouco o exercício que a gente tem tentado trazer dentro de sala de aula e também para a mostra, né? Para o lugar da mostra. Na verdade, no caso do Noturno, teve uma questão assim, porque houve uma diferente cronograma entre o que seria, de fato, encenado na vida real e o tempo da disciplina também não coincidiu. Então, o que eu fiz? Eu tive que apresentar a concepção do espetáculo logo no começo do semestre, não ia dar tempo deles trabalharem. Então, eu fiz a concepção, mostrei a maquete, né? Isso já foi aprovado pela direção e eles ensaiando já ao longo do semestre, mas eu não contei para os meninos o que era que a gente tinha pensado. Então, eles desenvolveram uma coisa em paralelo e eu guardando segredo. Eles só foram conhecer o que foi bem depois que eu já tinha, né? Então foi uma questão só de cronograma mesmo, de desencontro, né? Mas quando dá certo, como no caso do Gordo Valeu, como no caso daí, os alunos conseguem participar efetivamente do processo, né, real de montagem, aí é muito legal, né, porque aí a experiência ela fica muito mais completa, assim, né? E aí depois essa também parte da exposição. E aí eu volto... Hein? Aí acho que agora é só o Pequeno Talks não está o tema nosso aqui central, o foco é a mostra dos estudantes, mas assim, né, eu estou fazendo aqui também porque, na realidade, tem um campo, né, da quadrienal muito importante, eu acho muito legal também de troca. Obviamente, ele tem esse formato mais tradicional de congresso, que não é tão bacana quanto
né, o formato das exposições, da mostra e de maneira um lugar muito interessante também de troca e de experiência. Eu escrevi uma proposta que foi um pouco a ligação entre cenografia e literatura, né, dentro do teatro performativo, teatro contemporâneo, né, que ele tem se distanciado, né, muitas vezes, até da própria ideia de literatura, no sentido tradicional de se contar uma história. Então, qual que é a ligação entre, né, a cenografia contemporânea, performativa e a literatura? Esse foi o tema que eu propus. Então, eu escrevi um resumo expandido. Na verdade, a Pio Talks, ela tem também mais ou menos 3 tipos diferentes, são 3 sessões. Tem uma sessão que é para os grandes palestrantes, tem uma sessão que são as mesas redondas, né, com menos pessoas, e tem as comunicações. Eu enviei o meu trabalho, ele tinha, na verdade, era uma comunicação normal, mas eu não sei porque cargas d'água eles me colocaram numa mesa aí. Então, eu acabei caindo na mesa, e aí foi 1h30 de fala, foi muito... Eu não tenho, assim, eu devia ter trazido... Mas eu falo também de produções aqui de BH nesse trabalho, né? Então, eu coloquei muitas imagens, levei grupos daqui, eu falei do Atlas 5, falei também um pouco do Luna, foi bem legal essa possibilidade também de trazer e discutir questões que não é que estão atravessando a cenografia de um modo geral, assim, contemporaneamente no mundo todo, mas a partir um pouco da nossa experiência local aqui. Mas basicamente foi isso, foi uma fala que a gente durou 1h30, e foi uma experiência riquíssima também, né? Difícil para mim falar, compartilhar lá, mas foi bem bacana, eu acho, né? E com isso acabou que eu também participei, assim, claro, eu tive essa questão da fala na mostra, mas eu fiquei muito com os meninos com o barracão, né? Acompanhei toda a mostra dos estudantes, né? Enfim, foi uma possibilidade de participar numa outra vertente, mas também estando junto com o barracão, claro, né? Bom, gente, basicamente é isso. Acho que eu posso parar de compartilhar a tela aqui, né? Pode sim, eu acho que é isso que a gente tinha para dizer, assim, das nossas experiências. A gente está até um pouco conseguimos compreender. A gente combinou de falar em 15 minutos nós dois, né? Eu e a Tereza. A gente tentar fazer uns 15 minutos. Primeiro que a gente está meio que representando uma pessoa só. E segundo que nós também temos compromisso na sequência nessa fora. Mas a gente já tinha meio que falado. Então vamos tentar manter, né? Falar dentro dos 15 minutos como se fôssemos um só, né? Mais ou menos 15 a 20 minutos. Por isso a gente meio que fez uma fala mais resumida, mas eu acho que... Mas foi linda a participação, assim, acho que essa ideia do como fazer o projeto e como levar para Praga também é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, depois das apresentações também, na hora do debate, que eu acho muito interessante. Eu queria agradecer, gente, aproveitando aqui, a presença do Fausto Viana, que é uma honra, e também do Serrone. Serrone, antes que você vá embora, que ele anunciou que vai ter que sair, você quer dar uma palavrinha, explicar para a gente, senão não tem problema, sobre o tema da curadoria de tradição e transgressão do Tomás Santa Rosa? Tá aí? Está me ouvindo também? Nem sei, dá nem a falar, né? Serrone, tá aí. Oi. Oi. Aproveitando que você está aqui. Não, é que eu tô no táxi, chegando, tem que fazer uma fisioterapia de mão. Eu acho que para falar do tema, você, Marcelo, Elô Cardoso, estão mais que preparados. Nós trabalhamos numa equipe de 15, vocês fazem parte. Então, eu queria muito participar mais, mas estou aqui chegando na clínica. Tá Sorte bem. aí, gostei, adorei do que eu vi. Tá, beijos. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Beijos. Não, gente, então, a gente tem esse tema que é tradição e transgressão, justamente essa, né, a questão da cenografia, que tem as vertentes, né, histórica também sempre. Obrigada, Fausto Viana, sério, muito bom. Depois a gente manda a gravação, sim. E eu vou pedir um autógrafo no livro também, eu falo para todos, mas é verdade. Essa questão da tradição da cenografia, as questões históricas e o que as pessoas fazem sempre tentando trazer novidades e novas linguagens para a cena e para os espaços cênicos. E também a gente tem o Tomás Santa Rosa como cenógrafo que a gente vai aprofundar no trabalho dele para também desenvolver o tema da mostra dos estudantes. É um tema, gente, que vai ser desenvolvido em conjunto, por isso
isso também que eu estou soltando aos pouquinhos e chamando para o seminário, porque vai ter esse seminário agora, a gente está programando o seminário para o semestre que vem, programando oficinas, workshops, para a gente ir se conhecendo e ampliando mesmo essa teia do pessoal de cenografia, de iluminação e performance e artes visuais do Brasil inteiro. Assim, acho que vocês, né, a lista que eu falei, vocês viram que é um monte de gente de vários lugares. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo Girotti, que está aí como Marcelo Callas, e fica à vontade, querido. Boa noite a todos. Desculpe, boa noite. Boa tarde. Pois é, que eu estou na França no intercâmbio de doutorado sanduíche, por isso a questão do fuso horário. Mas vamos lá. Bom, eu não preparei um PowerPoint, porque eu fiz uma reunião com a Elo Cardoso essa semana e eu vi que ela tinha preparado um PowerPoint e que as fotos e os trabalhos, enfim, iam acabar se repetindo, então preparei mais uma fala mesmo para falar da minha experiência, do meu percurso nas últimas 4 edições do Quadrienal de Praga, que é uma experiência, obviamente, infinitamente menor do que os outros convidados dessa mesa, mas ele é um percurso que ele tem algumas particularidades. Por exemplo, nas edições da Mostra dos Estudantes de 2007 e de 2011, eu era aluno. Eu enviei trabalho para as 2 edições, para a edição de 2007 e de 2011. E aí, nas edições de 2015 e 2019, eu já era professor e eu orientei trabalhos para as 2 edições. Então, enfim, ela tem aí também esse meu percurso tem também essa ideia de, enfim, começar como estudante e nas 2 últimas já ter participado orientando trabalhos, inclusive com um trabalho selecionado na última edição de 2019. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos voltar para a Mostra dos Estudantes de 2007. Em 2007, eu era aluno exatamente do JC Cerrone no espaço cenográfico, então eu enviei um trabalho na condição de aluno do espaço cenográfico, e o recorte selecionado na época pela curadoria, pela professora Lídia Kozovski, da Unirio, eram exatamente os textos de Nelson Rodrigues montados em espaços alternativos, em espaços fora do palco italiano, fora da caixa preta. Enviei um trabalho para a etapa nacional, que a etapa nacional ela se concretizou numa exposição que foi realizada na Funarte, no Rio de Janeiro. Me lembro que, na ocasião, eu e uma outra menina, autora do projeto também, nós fomos à exposição na Funarte, naquele edifício do Ministério da Educação, onde funciona a Funarte, enfim, exatamente o mesmo prédio que hoje querem colocar a leilão. Enfim, em 2007, a Funarte ainda existia, a Funarte ainda era ativa, e ainda se realizavam exposições naquele tradicional prédio que funciona a Funarte no Rio de Janeiro. Mas, enfim, isso é só um pouco uma alucinação política aqui, mas vamos lá, retomando o tema. E o que aconteceu? O meu trabalho, como a gente diz, não foi selecionado para ir para Praga. Ele só participou da etapa nacional. Mas que essa é uma questão também que a gente tem discutido muito na equipe da curadoria atual, que é exatamente tentar sair dessa ideia de não foi selecionado. Não, pelo contrário, o trabalho participou da etapa da Mostra Nacional realizada no Rio de Janeiro. Acho que isso tem um pouco a ver com o que a Elo falou também, acho que eu pego ganchos aqui do começo da fala da Elo para falar um pouco disso.
E aí, o fato disso ter acontecido não tem problema nenhum, porque o que aconteceu? Eu acabei também enviando um trabalho para a Cenofest, para a edição de 2007 da Cenofest, que o tema selecionado, acho que também pela mesma cenógrafa, Pamela Howard, na época, era o texto grego As Aves, a comédia grega, né? As Aves, de Aristófanes. E aí, exatamente, nós éramos um grupo grande, me lembro que eram 9 mulheres e eu no grupo, todas alunas do espaço cenográfico e eu. E a gente teve a oportunidade exatamente de levar um pedaço do trabalho para ser apresentado em Praga. Me lembro que a gente optou por apresentar o trabalho ao ar livre. As apresentações da Cenofest, na época, elas eram apresentações feitas uma vez para o público em geral e um segundo dia para enfim, que eles chamavam de júri, mas, na verdade, eles não eram exatamente um júri, eles eram mais provocadores, comentadores do trabalho do que exatamente o júri, porque eu, pelo menos, não tenho lembrança de que a Cenofest fosse uma mostra competitiva ou alguma coisa assim. O júri eram a Pamela Howard, o Jean-Guy Lecas e um terceiro cenógrafo que eu, obviamente, esqueci o nome. Perdão por todos os nomes que eu vou esquecer aqui hoje, porque eu estou exatamente fora do país. Eu queria muito ter tido acesso aos meus catálogos todos para copiar os nomes, citar os créditos devidamente, mas isso não foi possível. E aí, o que eu pontuo aqui nessa edição de 2007 é que tanto a Mostra Nacional, com o tema dos textos do Nelson Rodrigues, quanto a Cenofest, elas eram propostas baseadas no texto dramatúrgico. No caso, nos textos do Nelson Rodrigues e no texto das Aves do Aristófanes. E, exatamente, para a edição de 2011, isso vai mudar. Para a edição de 2011, a gente começa exatamente a ver um caminho que tentasse exatamente sair desse caminho do que eu chamo aqui de textocentrismo, mas isso talvez seja uma proposta um pouco, uma palavra um pouco forte para um contexto acadêmico, mas enfim, que eram exatamente essa preponderância dos textos dramatúrgicos. E aí, na edição de 2011, ela exatamente caminha para questões mais performativas, mais libertadas, mais soltas da necessidade do texto dramatúrgico. E aí, em 2011, também eu enviei trabalho para a Mostra dos Estudantes, na época, sob a responsabilidade do professor Fausto Viana, que também acabou de sair daqui. Na época, eu era aluno exatamente de uma disciplina de pós-graduação, no mestrado, na época, ministrada pelo professor Fausto Viana, com os professores convidados que eram a Elô Cardoso e o Márcio Tadeu. A Elô chegou a comentar aqui na apresentação dela exatamente que ela chegou a trabalhar com a gente nessa disciplina como convidada. Enfim, Elô, eu era aluno nessa época, não sei se você se lembra, e sempre propostas coletivas. Nesse grupo de 2011, me lembro que éramos 5 pessoas. Também, via de regra, as propostas tendem sempre a ser propostas coletivas, os interesses individuais dos alunos a gente tenta colocar em grupos, etc. Bem importante também pontuar essa questão dessa preponderância de propostas mais coletivas, mais abertas ao diálogo, na verdade.
só para vocês saberem, atualmente, o evento que hoje tem nome Cenofest, ele é um evento vinculado ao World Stage Design, que é um outro evento que a edição de 2023 vai acontecer no Canadá. 2023 não, desculpa. 2022, ela vai acontecer no Canadá. As chamadas estavam abertas até há bem pouco tempo no site da World Stage Design, acredito que já tenham fechado, enfim, não acompanhei os prazos disso mais de perto. Fechou, sim. Pois é. Mas, enfim, e aí eu avanço para a edição de 2015, na Mostra dos Estudantes, onde eu já era professor na condição de substituto na Universidade de Brasília, vinculado ao Laboratório Transdisciplinar de Cenografia, que é exatamente o laboratório da professora Sônia Paiva, que foi a responsável pela curadoria da Mostra dos Estudantes da edição de 2015. Aí eu orientei 2 trabalhos para essa edição de 2015, que também participaram da etapa nacional, que foi uma exposição realizada em Brasília, com algumas oficinas já na época. E os trabalhos, como a gente diz, não foram selecionados. Mas aí o que um grupo decidiu? Eles se inscreveram de maneira independente, exatamente num evento paralelo dessa edição de 2015, da PQ de 2015, que não se chamava mais Cenofest. Na edição de 2015 ele se chamava Shared Spaces, espaços compartilhados na tradução para o português. E aí fomos selecionados por uma comissão julgadora internacional, diretamente vinculada à PQ, à organização da PQ. E exatamente uma aluna conseguiu ir, porque, obviamente, depois que você é selecionado, você não tem verba para levar. Éramos um grupo de 5 pessoas, mas aí uma aluna conseguiu meios para ir apresentar a performance em Praga. Apresentamos 2 dias também no espaço aberto no centro de Praga. Essa questão também da mudança dos espaços expositivos, enfim, dos espaços das apresentações e das performances, acho que ela tem também muito a ver com o fato de que, em 2008, o prédio do pavilhão industrial, onde a PQ era realizada até 2007, ele pega fogo. Ele foi incendiado. E até hoje, metade do edifício eles substituíram, enfim, por um barracão de lona, porque em 2019 a PQ volta para esse edifício, para esse pavilhão industrial, sem a metade do edifício, que foi substituído por um barracão de lona. E aí, na edição de 2019, a Mostra dos Estudantes, ela teve curadoria do pessoal do Rio de Janeiro, o professor Luiz Henrique Sá, que está aqui conosco também, já aproveitar para agradecer a presença do Luiz Henrique Sá. Além do Luiz Henrique, professora Carolina Bassi, professor Daniel Sanches, professora Desirê Bastos e professora Cássia Reis. Me lembro que a edição de 2019, eles fizeram um evento grande no Rio de Janeiro também, que foi bastante prazeroso, bastante produtivo na ocasião. E me lembro que eles lançaram 3 formatos de trabalhos, 3 formatos possíveis de envio para a Mostra dos Estudantes brasileira. O primeiro formato era exatamente mais vinculado a projetos, a propostas de performances. O segundo formato era um formato vinculado ao projeto do espaço expositivo, porque o espaço expositivo da Mostra dos Estudantes, em 2019, ele foi criado por uma proposta dos próprios alunos.
Acho que esse formato teve 2 ou 3 propostas na ocasião, e aí uma comissão selecionou o formato que seria realizado em Praga. Acho que isso também foi uma questão que conseguiu avançar bastante. Assim, a primeira vez que o espaço expositivo da Mostra dos Estudantes era criado por uma proposta dos próprios estudantes. E um terceiro formato, que eram videoaulas de até 6 ou 7 minutos, que foi o formato que eu decidi enviar o trabalho dos meus alunos da UFRB, que era um trabalho que falava sobre as quadrilhas juninas da região do Recôncavo Baiano, que é exatamente a nossa universidade ali, né? A Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Sim, Luiz, me lembro que foi um formato que teve pouca adesão na época, eu vi aqui no chat, Luiz. E exatamente, acho que hoje a gente teria muito mais participação nesse formato de videoaula de 6 ou 7 minutos, que era um formato bem interessante, até como duração, enfim, ele não era muito curto, porque aí num tempo muito curto você não consegue falar nada, você só consegue dizer oi, tudo bem, tchau, mas que você conseguia, de certa forma, desenvolver um conteúdo ali, desenvolver uma mostragem interessante do trabalho que a gente estava desenvolvendo lá na Universidade do Recôncavo Federal da Bahia, que é um pouco outro contexto, um contexto fora de centros urbanos, enfim. Na edição de 2019 eu também não consegui ir. Eu fui aprovado também com uma proposta para o PQ Talks, mas, enfim, eu tive um problema de família, eu não consegui apresentar, eu não consegui ir. E, Bruna, eu me desatentei completamente do tempo. Acho que eu devo parar por aqui para abrirmos questões e debates e etc. Eu acho legal, Marcelo, que você trouxe questões práticas, sabe? De seleção, de depois participo, não sou selecionado, quem que está selecionando, como que é isso? E outra questão, assim, participei, fui selecionada, e agora, o que eu faço, né? Porque, na verdade, é difícil no Brasil, né? A gente não tem exatamente um apoio, todo mundo que vai ser selecionado, faz a mala e vai. É meio cada um por si, né? É um jogo de como que a gente vai conseguir patrocínio, como que cada lugar vai conseguir. São questões para a gente debater mesmo, até na nossa curadoria lá, né? Que a gente sempre está falando, né? Como conseguir dinheiro para tanta gente, como conseguir que não seja uma competição assim agressiva, porque quem que determina o que é bom, o que não é, né? Se a gente está por isso também a gente está nessa construção do tema juntos, né? Paulo está aí também, se quiser participar, Paulo, comentar. E uma coisa, gente, que eu queria ver com vocês todos, assim, que a gente percebeu, né, nas conversas, nas apresentações, por exemplo, nos trabalhos que ele trouxe, um rigor, né, nas maquetes, uma apresentação do figurino como projeto, mas você vê que a prancha ela é mais elaborada, né, para ter também um conceito que foi desenvolvido, a maquete leva o espaço inteiro, então a gente tem isso de fazer o projeto para ser construído no teatro e fazer o projeto para ser apresentado, né? Já o Barracão, com Tereza e Ed, não levavam o projeto, levavam um novo objeto, né? E ambos são, né? Mesmo que seja a maquete do projeto, é um novo objeto que foi feito especialmente para ser representado em Praga, e um objeto mais lúdico, né? Que seja a caixa ou o joguinho, também é um que leva o conceito inteiro, né? Acho que eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, porque nas aulas a gente ensina a fazer projeto e tudo. Às vezes a gente faz uns experimentos, né? Que consegue construir, mas muitas vezes não. Então, isso do próprio projeto ser um objeto de criação, enfim. Em si, Elô, Tereza, Ed, Marcelo também, como vocês fizeram assim para apresentar, para participar
participar dessas concorrências, né? Digamos assim, dessas seleções? Eu acho que acontece uma situação diferente, assim, né? A sala de aula não dá conta disso, né? Mas no momento que a gente vai passando pelos processos, assim, ir para a amostra brasileira, assim, né? Assim, aí a gente consegue ir construindo junto com os alunos, assim, porque realmente na sala de aula a gente não dá conta. Aliás, a gente mal dá conta de trabalhar projeto, né? Assim, tem questão. A gente passa pelo projeto. Exato. A gente tem uma situação, assim, essa é uma questão que a gente o tempo todo se coloca, né? Porque, assim, o projeto é uma coisa muito do universo dos arquitetos, né? E a disciplina que a gente está dando é uma disciplina que virou, acho que a gente não falou isso bem, assim, na hora da apresentação, ela virou uma disciplina para toda a universidade. Então, assim, tem gente da letras, tem gente da comunicação, tem gente da arquitetura, assim, tem gente do teatro, muito, claro. Então, a gente tem que lidar também com esse universo aí, assim, né? Assim, enfim, obviamente que quando tem estudante de arquitetura, eles são mais capazes dessa ideia aí do projeto. Então, a gente fica tentando também que esse grupo seja multidisciplinar, assim, de ter um pouco de gente de cada área, mas esse é um grande desafio mesmo, assim, muito. O desafio financeiro é gigante, o desafio das técnicas que são muito específicas de uma área, né? Então, a gente fica... Agora, temos um certo prazer, assim, no Barracão, a gente tem prazer com lugar expositivo também, assim, eu gosto muito dessa área, o Cris gosta muito dessa área também, o Ed também, então a gente dá esse suporte, sabe? Mas, enfim, é sempre o grande desafio da cenografia, né? De onde a gente pertence, né? Como é que faz essa formação nossa, né? A gente vai toda hora ao encontro dessas questões, assim. E é muito importante para o fórum. É exatamente isso que a gente está tentando entender aqui dentro do fórum, né? Esse processo, né? A formação, né? Então a gente está buscando exatamente esses conhecimentos aí, né? Como que isso acontece em termos de formação? A Tereza deu uma explicação aí bastante interessante, né? Nem todos que estão ali naquela disciplina vão ser cenógrafos, propriamente dita, mas estão interessados na área de cenografia. Entendeu? Então, assim, e isso é muito importante. Pode ser pessoal do lado do teatro, da letras, da dramaturgia, etc. e tal. Né? Eu falo no caso meu e Yuri, né? Que o meu é uma escola de design. Tudo bem que tem pessoas que viram cenógrafos mesmo, mas tem várias outras áreas de conhecimento. Uma delas perpassa essa área da cenografia. Isso é interessante pensar mesmo, até porque, quer dizer, no caso, na Unirio, eu acho que eles têm uma formação específica, né? Você tem uma graduação específica em cenografia, o que é maravilhoso. Aliás, mando meu abraço aqui para o Luiz, que eu vi que ele está aqui. Mas não é o nosso caso, né? Então, assim, essas disciplinas, as pessoas elas têm um interesse pela cenografia, mas é um interesse, às vezes, assim, né? Não estão, às vezes, nem instrumentalizadas para aquilo. Poder fazer, quer dizer, ou desenvolver o desenho. Então, a gente tem ainda que lidar um pouco com essa situação. E, entretanto, a gente chega a resultados surpreendentes muitas vezes, né? Você vê o envolvimento deles e tal, é muito legal isso. Agora, acho também, assim, muito assim, esse que a gente falou, no caso nosso também, que a gente teve a experiência nossa, passou tanto pelo momento, né, do projetar, do pensar, do idealizar, como pelo momento de experimentar a cenografia funcionando junto a uma montagem real, o que é outra coisa, e também esse momento de você pensar e se converter no objeto de exposição, que é uma outra coisa. Né? Então, eu acho que isso também é interessante pensar como é que são estratégias diferentes que se usam para poder, né, chegar nesses três objetivos. Né? Enfim, tem que pensar. No caso nosso, a gente tinha realmente... Os projetos eles tiveram esse caráter assim, mais interativo mesmo. Sempre fizeram um joguinho, alguma coisa assim, para poder ter um caráter mais interativo com o visitante da exposição. Agora, ir à Praga também meu olhar, sabia? Eu acho que estar lá, as maquetes e tal, isso foi uma experiência muito importante para mim também hoje, assim, que eu não tinha visto, né? Eu vi a primeira vez em 2019. Eu também, fui a primeira vez em 2019. A primeira coisa. Realmente é bem transformador. Eu fui em várias, eu fui vendo muitas mudanças. Isso que uma coisa que mudou muito foi não usarmos o palácio, né? Porque era incrível quando tinha
todas as exposições, tanto das regiões, dos países, né, e mostras dos estudantes e da arquitetura, era tudo junto lá. Então, assim, era um grupo enorme de estudantes, artistas, cenógrafos, professores, todo mundo por ali, naquele parque, que é incrível. Então, teve uma das vezes que eles construíram uma cópia de um Globo Theater menorzinho, sabe? Acho que foi em 2003. Então, são coisas assim que são inesquecíveis, né? O contato com os outros, como que um faz, como que não é. Essa história que eu falei que na primeira vez que eu fui, que eu me impressionei muito, era as possibilidades diferentes que você via ali do suporte, de como eles apresentavam, cada país apresentavam, sabe? Assim, por exemplo, mesas como se fossem de refeições, e em cada lugar tinha determinados trabalhos, um arquivo em que você encaixava a chave e ali tinha pastas de diversos trabalhos. Sabe, foram muitas coisas diferentes que eu vi. E isso eu voltei para o Brasil muito impressionada mesmo com isso. E foi incrível. Agora, eu acho que sempre é difícil quando você pega um tema, que nem nós temos agora, né, esse raro, acho que são várias dúvidas que a gente fica. A tradução dessa palavra para nós não no sentido do como que ela é falada, a tradução não é nesse sentido, no sentido cultural mesmo, né? O que é a significação dessa palavra em diversos lugares, eu acho que muda bastante coisa, né? Então, acho que essa é para mim, o primeiro desafio. Não sei o que vocês sentem disso, mas para mim é um desafio já aí. Né? Depois, assim, como enviar o trabalho? Então, em cada quadrienal, uma era caderno, a outra é uma caixa, de tanto a tanto. Então, tudo isso também são os limites que a gente vai tendo. Limite de dinheiro, limite para levar. São muitos desafios, né, que a gente vai encontrando e tentando, indo resolvendo, né, junto com os alunos. Assim, nos alunos na Unicamp, o que a gente teve de melhor foi justamente desenvolver projetos em que tinha aluno do IFISH, aluno do IA, alunos da música, sabe? Isso também foi incrível para mim. Eu sempre aprendo muito com alunos, sabe? Sei lá. Não sei se respondeu um pouco isso, né? Mas... E quando a quadrenal era no Palácio Industrial, Elo, eu acho interessante também a fricção entre os artistas e os estudantes. Me lembro que em 2007 era todo mundo um pedindo alicate para o outro, porque ninguém tinha passado um alicate no detector de metais, porque em 2007 eles estavam neuróticos ainda por causa do pós-World Trade Center, que você não podia embarcar com uma lâmina de barbear. Isso mesmo, verdade. Não podia levar a ferramenta também por causa do peso, né? Maleta de ferramenta. Não dá. É verdade isso. Estilete, não pode. Pessoal, assim, eu acho que a gente teria várias questões, né, para conversar e histórias para contar, mas acho que agora já são 5h20. A gente tem que encerrar. Eu coloquei no chat as formas de participação na PQ de 2023, porque tem a mostra de estudantes, tem a curadoria geral, tem também... E aí tem, né? Você pode participar com performance, no PQ Studio, como melhor publicação, no Talks, que o Ed comentou. Se você quiser falar um pouquinho, Marcelo, dessas formas de participação, só para a gente encerrar, que eu sei que você participou, né, da última reunião. E deixa para a gente, você tá sem microfone. Os links estão no chat, Yuri. Eu posso falar... do seminário. Do seminário que vocês vão fazer. O do seminário eu vou ficar devendo nesse momento. Como é que tá? É porque aqui não dá para mandar imagens, só dá para mandar texto. A gente tem o flyerzinho. Eu também procurei como manda imagem. Nesse chat do Meets não dá para mandar imagem, eu acho. Entra no Instagram, gente, da PQ Brasil, porque a gente está colocando as informações do seminário todas lá, tá?
Ok, perfeito. Você quer abrir a minha tabelinha, Bruna? Posso. A sua Porque acho que ela é um bom tabelinha guia. do Marcelo é ótima. Eu acho que tinha que ter um jeito de divulgar ela. Inclusive, essa reunião que essa tabelinha é um pouco o resumo, ela acabou de ser disponibilizada no site da Quadrienal, a gravação dessa reunião. Obviamente é em inglês, mas assim, se você botar uma legenda no YouTube, Google talvez Translate ajude. não ajuda. Tá, é o YouTube, então não. Vai lá. Não tá compartilhando ainda? Tá. Tá, eu tô vendo. Desculpa, só um segundo. O Luiz Henrique Sá perguntou da divulgação como participar do seminário. Não, a gente tem vai ser enviado o link ainda da participação, ele vai ser aberto a todos, não precisa fazer inscrição, mas é só ir acompanhando as publicações no site, no Instagram da PQ Brasil. Paula tá aí, quer falar? Paula tá fazendo as publicações das artes. Luiz, a transmissão vai ser no canal da SP Escola de Teatro, porque nesse primeiro seminário a gente está com o apoio dessas questões de infraestrutura da SP Escola de Teatro, então a transmissão vai ser no canal YouTube da SP Escola e também no Facebook, provavelmente no Facebook da SP Escola e no Facebook da PQ Brasil, mas enfim, todas as plataformas abertas que não necessitam inscrições prévias. Paula, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu não sei se ela continua. Acho que talvez ela tenha caído, enfim. Não, bom, enfim. Tá, apareceu. Oi? Eu tô quietinha que eu estava procurando um texto para jogar aqui no chat para vocês. Então continua. Eu coloquei o link do Instagram aqui. Eu vou disponibilizar aqui para você já, tá bom? Vamos falando aí, então, Marcelo. Então, essas são as chamadas que se encontram abertas. Eu botei aí as datas, porque o que é um pouco confuso é que cada uma tem datas diferentes. Isso que confunde um pouco. Ela não é uma chamada única, com datas únicas que vão fechar numa data e divulgar os selecionados em outra. Cada sessão tem datas diferentes. Então, vamos lá. 30 de novembro, nossa, vai ser muito. Vai lá. Então, vamos lá. A primeira é exatamente a segunda edição da mostra Fragmentos, que ela já teve a primeira edição em 2019, que ela exatamente se interessa por esses rastros da performance, enfim, por expor objetos, pedaços de espetáculos, adereços, maquetes, enfim, fazendo um resumo muito rápido, isso. A Curadoria Nacional que é responsável pela seleção e transmissão. Ela é vinculada à Curadoria Nacional da Mostra Países e Regiões. Isso, Bruna, obrigado. Você já assistiu essa apresentação, você sabe tudo que eu não estou falando. Obrigado, Bruna. Vamos lá. Performance. Mas essa tabelinha nós vamos ter acesso a ela de alguma forma? Assim, isso que você está lendo aí? Essa tabelinha, Marcelo. Bom demais. Então, copia e cola. Copia e cola. Isso foi um resumo que eu fiz. Porque durante a reunião, o grupo da curadoria, a gente ficava no WhatsApp fazendo fofocas e falando: eu entendi isso disso, eu entendi isso daquilo. Aí o Cerrone falou: nossa, alguém pode fazer uma tabelinha com um resumo, por favor, que eu estou muito confuso com as datas. Aí eu fiz essa tabelinha meio que resumo. Faz um print aí. Faz um print. Tá bem feita ela. Vamos lá, Performance Space. Essa sessão Performance Space, eu brinco um pouco que ela é a tataraneta do que foi até 2007 uma mostra que se chamava Mostra de Arquitetura Teatral. Então ela se interessa exatamente pelos projetos de teatros, pelos projetos de espaços cênicos, enfim, mas sempre com esse enfoque de projetos. Tanto é que eles botam aí projeto portfólio, aí você manda um vídeo de 5 minutos. É isso. É um pouco mais vinculado, talvez, a um projeto de arquitetura estrito sensu, mas que hoje já é mais aberto, não precisa ser um teatro, pode ser um espaço da performance, um espaço de apresentações, enfim. Agora,
Essa sessão da Performance é exatamente a que abre inscrições para performances ao vivo em Praga. Não é e aí eles colocam... É a rara, é a mesma, essa linha roxa, Bruna. Ah, tá. E aí eles sugerem como possibilidades de espaços para essas performances, ou o mercado de Praga, que é o lugar principal onde vai acontecer a próxima edição de 2023 da Quadrienal, que é um galpão, acho que um pouco um antigo matadouro, enfim. Se vocês entrarem... Eu vou botar o link aqui depois da gravação da reunião, essa tabelinha, e eles disponibilizaram hoje um vídeo, um drone, enfim, que eles sobrevoam exatamente esse espaço do mercado. Além desse espaço principal do mercado, eles propõem a National Gallery, que é um pouco o espaço mais fechado. Volta, Bruna. Desculpa. Essa National Gallery é um pouco o espaço mais fechado. Nesse link que eu vou botar aqui tem já fotos, etc., para a gente saber um pouco a cara que ele tem. E eles propõem tudo que tem entre um lugar e outro, tudo que seja percurso que os visitantes vão fazer para ir do mercado até a National Gallery. Isso inclui o rio que corta Praga, isso inclui esse parque, esse Letna Park. Então você pode propor performances em espaços da cidade durante esse percurso que os visitantes vão estar fazendo. Pode ir para a página 2, Bruna, para as pessoas fazerem o print. Então, gente, tem no site da pqbrasil.org, em cada aba, ainda não está assim, visível no único lugar, mas em cada aba tem também a chamadinha de cada evento explicando o que é, tá bom? Sim, aí esse PQ Studio são exatamente os workshops e as masterclasses, e aí quem pode mandar pela chamada deles são professores ou estudantes independentes de nível avançado, que eu desconfio que eles estão falando de pós-graduação, embora as equivalências entre a nossa pós-graduação e a deles lá sejam um pouco diferentes também, tem que ter um pouco de atenção nisso. Aí tem o prêmio de melhor publicação, que são, enfim, livros, obras publicadas, que a única condição é ter sido publicada entre 1º de agosto de 18 e 31 de outubro de 2022, que é quando fecha a chamada. E o PQ Talks, que são exatamente essas comunicações orais de 15 a 20 minutos, que eu me lembre, que você faz lá durante o evento. Com temas abertos, enfim, eles não dão um tema específico, você pode falar do que você quiser e aí eles vão distribuindo as mesas. Me lembro que você recebia a sua mesa de acordo, enfim, com convidados que falavam de coisas ou de propostas mais ou menos próximas do que você falava. Que é o que o Ed mostrou aí, ele participou. Sim. Né? E eles falaram que ainda tem mais uma sessão que vai sair chamada no futuro também, vinculado mais a esses workshops. Eles falaram isso. Tem uma sessão que a gente ainda vai abrir chamada no futuro, no ano que vem. Então, ficar de olho no site da Quadrienal. Vou pôr aqui o link para a gravação no chat. Só um minuto, eu preciso achar ele aqui. Tá. Eu coloquei os links também de cada uma dessas etapas que são diretamente no site em inglês, coloca no tradutor do Google lá. Gente, muito obrigada mesmo. A gente encerra a mesa agora. Acho que trouxemos milhares de informações, né, sobre a amostra. A gente quer que todo mundo participe, que chamem gente e quem precisar ainda de receber a nossa comunicação sobre participação na amostra dos estudantes, me manda e-mail ou manda e-mail que eu coloquei lá em cima do Gmail. Aqui no chat também, Paula colocou a programação do seminário. Acompanhem o Instagram da PQ Brasil, porque tanto a amostra dos estudantes como a curadoria brasileira está no mesmo Instagram, tá? E vai estar direitinho tudo no mesmo site. E vamos juntos, todo mundo juntos, juntos, todos. O importante é a gente ir. Obrigada. Muito feliz, gente, pela participação de todos aí. Obrigadíssimo, parabéns. Parabéns, obrigado, Bruna. Abração para você. Obrigada, Bruna.
Foi bem legal. Esse não foi muita fofoca dessa vez, não. A gente é mais fofoqueiro mesmo aqui no fórum. Então, assim. Esse foi bem prático, bem cheio de informação. Esse foi mais prático. Esse é para todo mundo ficar cheio de ideias e participar. Mas foi ótimo, estava muita gente curiosa e eu acho que é um contato inicial aí. Eu acho que foi muito bom para a gente. Eu vou só interromper a gravação, mas agradecer a todos aí. Obrigado, viu, gente? Obrigada. A gente continua agora, né, com só uma rodinha de conversa nossa aqui, eu, o Cris e o Geraldo, né, para concluir os trabalhos, né, dessa segunda edição do Fórum, que foi tão grande, né, e assim...